Mateus 28, 16 a 20. Partiram, pois, os 11 discípulos para Galileia, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, por causa disso, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós temos os versículos famosos do grande chamado, grande missão, o envio, o início da igreja. Ide fazer discípulos, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses versículos seria muito bom se não fosse por 3 palavras que causam, pelo menos para essa noite, fazer a gente parar e refletir. Versículo 17, as 3 palavras: mas alguns duvidaram. Mas alguns duvidaram. Feche teus olhos. Pai, tua palavra é poderosa, tua palavra é eficaz, tua palavra chega a nós nesse momento, para desafiar, confrontar e levar nós mais profundo, para entender e crescer a nossa fé, mesmo no meio das dúvidas, em nome de Jesus, amém. Tem uma criança, a criança vem correndo para o encontro do seu pai. A criança chegou: pai, sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi sobre Jesus. E ela, com um sorriso de descobrir Jesus. E o pai percebeu pelo sorriso dessa criança, que realmente ela, talvez não sabendo exatamente quem era Jesus, mas ela teve com verdade que Jesus existia. Afinal de contas, quem contou para ela foi o pastor. E o pastor falou que Jesus existe, e essa criança fala: Jesus é demais, eu amo Jesus, papai. Naquele momento, o pai, olhando para sua filha, sentiu uma certa inveja, porque a criança, a filha, não tinha nenhuma ideia de como é o sentimento de duvidar. Como ter todo o seu sistema de crenças sobrecarregado de ceticismo. Ou de ter todas as perguntas certas, mas nunca as respostas suficientes. Para nunca saber o dia que finalmente seria capaz de viver além da sombra da dúvida. Muitas vezes, nós também sentimos, assim, inveja da inocência de uma criança, da fé de uma pequenininha, de uma vida sem dúvida, que não conhece a palavra impossível. Mas o que acontece? A gente cresce e começamos a ver situações da vida. Isso traz para nós aquelas dúvidas. Será? Hoje em dia tem tantas notícias chamadas fake news, notícias falsas. Nós não sabemos mais o que podemos acreditar. Isso cria dentro de nós certo pé atrás, aquele ceticismo que não acredita mais nada, começa a duvidar tudo que é colocado em nossa frente. Talvez você mesmo está nesse momento aqui,
esses dias lutando, tentando lidar com certas dúvidas na vida. Talvez, na verdade, você acredita que todos têm um momento, eu acredito que todos nós temos um momento que nós chegamos a duvidar alguma coisa. Sim ou não? Alguém aqui nunca teve uma dúvida na vida? Alguém? Todos nós temos dúvidas, ou passamos por momentos de dúvidas. E uma coisa que realmente causa estresse, causa aflição, causa desânimo, e às vezes até certos medos para nossas vidas. Nós temos dúvidas talvez intelectuais sobre a igreja. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que eu posso confiar? Será que isso é apenas histórias que homens escreveram? Ou verdadeiramente é de Deus? Quem é Jesus? Será que Ele existiu? Será que realmente Ele é filho de Deus? Será que Ele mesmo veio? Ele morreu? Ele ressuscitou? Será? Talvez dúvidas espirituais, talvez se você é da igreja, você sabe que Jesus Cristo é verdade, talvez você tenha certeza da salvação, mas vem momentos de dúvidas. Será que eu sou cristão mesmo? Será que eu vou para o céu? Por que é tão difícil orar? Será que alguma coisa está errada na minha vida? Parece que minhas orações não vai além de simplesmente fazer amizade com as paredes. Será que Deus está escutando? Porque muitas vezes parece que Ele não está me escutando. Será? Dúvidas das circunstâncias. Por que eu estou aqui? Por que isso acontece? Por que aquilo? Os porquês da vida. Por que meu filho morreu? Por que meu casamento acabou? Por que meu marido, minha esposa me traiu? Por que eu perdi meu emprego? Onde estava Deus quando meu tio estava me abusando? As dúvidas que acabam com nossas vidas, que leva nós àquela questão de existência. Será que tem jeito de viver? Tantas dúvidas, tantas perguntas, tantas incertezas, e muitas vezes tem causado a vida se entrar em depressão. O que é realmente essa coisa chamada dúvida? Como nós podemos lidar com isso? Como eu posso me mover além da dúvida? Nessa noite eu quero falar para vocês sobre movendo além da dúvida. Amém? Vamos declarar isso? Movendo além da dúvida. Alguém quer mover além da dúvida aqui? Alguém quer acabar com dúvidas? Você quer estar livre de dúvidas na sua vida? Declara amém. Então vamos ver como nós podemos fazer isso. Primeira coisa, nós temos que entender que tem uma diferença entre ter dúvida e ser incrédula, tá? Tem uma diferença. Dúvida é ter uma incerteza, vacilar, hesitar, considerar que talvez é improvável, estar no momento de decisão na vida. Enquanto incredulidade é que você está diante de fatos e você escolhe de não aceitar ou não acreditar. Quer dizer, você rejeita a verdade. Isso é ser incrédulo. Dúvida não é simplesmente não acreditando. Dúvida é que você chegou cruza de lado, nisso, né? Você está no momento de decidir. Você está na cruzada, melhor? Encruzilhado.
Meu Deus, isso mesmo. Você está lá para tomar decisão, qual direção eu devo ir, esquerda ou direita, você não sabe que você está com dúvida. O que dúvida faz para nossas vidas? Ele traz conflitos. Mas além disso, eu quero falar para você que dúvida é a arma do inimigo. Dúvida, além de confusão, além de causar desânimo, além de frustração, pode levar você a pecar. Pois é a arma do inimigo. De fato, eu acredito que é a arma predileta do nosso inimigo. Porque através da dúvida, ele leva você a não acreditar. Eu não sei de você, mas talvez um momento na vida você começou a duvidar que talvez Deus não existe. Já teve momentos na vida que eu comecei a questionar: será? Foi criado sim numa família cristã, mas tinha momentos, será? Sabe o que é isso? Isso é o inimigo lançando dúvidas na mente. Porque o que o inimigo quer é tirar você de crer em nosso Deus. Vamos dar uma olhada como o inimigo faz isso. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vimos versículos 1 a 7. Os pais, o início, Adão e Eva, estão lá no jardim. Deus tinha falado para eles: você não pode comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os outros podem, mas essa árvore não. Satanás, sabendo disso, chegou e colocou e lançou sementes de dúvida na cabeça de Eva. Será que você não pode comer todos os frutos? Ou você não pode comer desse fruto? E ela falou: não, nós podemos comer todos, mas essa aqui não. E por que não? Porque, sabe, Deus fala que não pode, não pode. Não, você sabe por que você não pode? Porque Deus falou que no dia que você come isso, você vai ser como Ele, conhecendo bem e mal. Ele não quer que você seja assim. Lançou o que? Sementes de dúvida. Nessa crise de dúvida, levou Eva para tomar decisão de morder e comer a fruta. Levou a pecado. Gênesis 15, Gênesis 16, nós temos também a história de Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus: será pai de multidões. Vou fazer uma grande nação através da sua vida. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Chegou lá no capítulo 15, Abraão está com dúvida. Ele chega para Deus e fala: Deus, eu não tenho filho, será que realmente não vai ser meu filho, mas vai ser meu servo? E Deus chega para ele e fala: não, você vai ter filho sim. E ele começou a acreditar, mas chegou em casa, falou para Sara, Deus falou que nós vamos ter filho. E o inimigo lançou semente de dúvida, e Sara começou a aceitar, falando que: Abraão, acho que não é comigo, sou velho, sou estéril, não consegue. Toma minha serva Agar e ter filho com ela. A dúvida levou Abraão a pecar. Lá em Números, capítulo 13, capítulo 14, nós também temos a história do povo de Israel. O povo de Israel recebeu a promessa para entrar na terra prometida. Eles têm tudo certo, Deus já falou: vocês vão entrar, eu vou dar conquista para vocês, eu estou contigo. Faz 400 anos essa promessa, agora chegou a hora para vocês entrarem. Mas o inimigo lançou a semente da dúvida nos 10 homens que eram espiões, e mudou a visão. Em vez de ver a terra prometida, eles começaram a enxergar os gigantes, e pensando que eles não conseguiriam entrar. Por isso eles decidiram não entrar na terra prometida. O povo de Israel com promessa, mas a dúvida levou eles para ficar presos lá no deserto por 40 anos.
Satanás, ele gosta muito de usar dúvidas. Ele gosta de lançar. De fato, ele chegou até lançar dúvida para Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, está lá escrito que Satanás chegou para Jesus e declara: se tu és o Filho de Deus. Lançou dúvida para o próprio Jesus Cristo. Mas Jesus, ele não tinha nenhuma dúvida. Ele sabia quem ele era. E ele declarou: Satanás, não me pega não. Não tem dúvida aqui, só tem a verdade. Amém? Eu quero falar para você, o inimigo quer te pegar com dúvidas, para desviar, realmente distorcer tudo, mas Jesus Cristo vem nessa noite, para dar para você a verdade, para você não cair na dúvida, e realmente chegar com a vitória, amém? Amém, irmãos? O inimigo, ele lança dúvidas, e com certeza, isso leva a gente para realmente olhar diferente as coisas. A dúvida distorce a visão que Deus tem dado para nós. A dúvida traz para nós uma percepção distorcida. Fala, percepção distorcida. Se você já passou por momentos de dúvidas, momentos de desânimo, momentos de frustração, e as coisas não fazem sentido, eu quero falar para você, você não está sozinho. Você não é o único. Porque grandes homens na Bíblia também passaram por esses momentos de dúvidas. A dúvida surge muitas vezes por causa da percepção distorcida, uma visão nublada, perdeu o foco. Vamos dar uma olhada em alguns homens que isso aconteceu. Abrimos nossos Bíblias para Mateus capítulo 11. Mateus 11. Versículo 1 a 3. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu ali a ensinar e pregar nas cidades da região. Ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Aqui nós temos João Batista, grande homem de Deus, profeta de Deus, aquele que chegou de uma maneira maravilhosa, pais idosos, não conseguiu ter filhos, até um dia o anjo chegou e falou: você vai ter filho. 400 anos passaram desde o último profeta lá no Velho Testamento. 400 anos sem profecia, sem curas, sem nada, silêncio de Deus. E chegou a falar agora com um homem chamado João Batista. João Batista, aquele que declarou, olhando para Jesus Cristo, fala que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista que batizou Jesus. João Batista que declarou que ele cresce e eu diminuo. João Batista, com toda a sua vida de profeta, João Batista agora está preso. Preso por quê? Porque ele estava profetizando e declarando os pecados do rei. E por causa disso o rei colocou ele preso. E já ele vai perder a cabeça, vocês conhecem a história. Mas é interessante, João agora está preso. Eu fico imaginando o que está passando na mente dele, porque não está acontecendo o que ele pensava. Ele está lá, porque eu estou aqui? Porque estou preso? Porque Jesus não me liberta? Ele começa a pensar, será que eu me enganei a respeito de Jesus? O mesmo homem que declarou, Cordeiro de Deus, agora está, será que eu me enganei? O grande homem de Deus, aquele que testificou que esse é o Filho de Deus, agora ele chegou a lutar com as dúvidas. Quantas vezes nós chegamos lutando com dúvidas? Será? Sabe, por
causa da situação que nós estamos passando, por causa parece que nós estamos presos, parece que nós não temos mais saída, parece que Deus não está respondendo a maneira que nós achamos, isso leva nós a ter dúvidas. E nós começamos a questionar: será que me enganei? Será que realmente o PIB Marília é o lugar para eu estar? Será que realmente a célula é onde eu devo ficar? Será que era para eu abrir minha casa? Porque eu não sei mais, as coisas não estão acontecendo da maneira que eu pensei. As dúvidas. Mas sabe alguma coisa? João Batista, ele não estava procurando simplesmente informação, ele estava procurando confirmação. Ele queria ser a confirmação. Porque ele e os discípulos, eles tinham um conceito errado sobre o Messias. Ele estava esperando o Messias para livrar da opressão de Roma e reestabelecer o reino de Davi. Eles não estavam entendendo completamente, uma percepção distorcida, e isso levou eles a duvidar. Sabe, não existe nada pior do que estar preso na dúvida, com o inimigo mexendo com sua mente. Eles pensavam que Jesus ia fazer uma grande revolução, ia chegar Jesus e já tira o César, já tira todo aquele exército romano, já ia acabar com os religiosos que estavam oprimindo o povo, ia chegar e reestabelecer o reino de Deus, como nos dias de Davi. Sabe, quando algo acontece conosco, normalmente nós começamos a falar: por que eu? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus não me salvou? Por que Deus não resolveu a minha situação? Por que Deus não curou o meu filho? Quero falar para você, duvidar, às vezes é não entender ou compreender o porquê Deus está fazendo ou não está fazendo as coisas na sua vida. Mas você não pode interpretar seu Deus à luz da sua tragédia, mas interprete a sua tragédia à luz do seu Senhor. Amém, irmãos? Tem outros homens, Elias lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 10, nós temos a história, aquele grande profeta de Deus, ele foi usado para trazer a palavra de juízo do Senhor sobre Israel. Israel estava em idolatria, Israel estava esquecendo Deus, e Deus levantou Elias para chegar para eles e dar uma palavra de juízo, uma palavra que cessou a chuva, uma palavra que desafiou os profetas de Baal, palavra do profeta que orou e desceu fogo sobre o holocausto. Levou o povo a reconhecer que Deus era o verdadeiro Senhor. Destruiu todos os profetas de Baal. Orou e voltou a chover. Mas uma rainha chamada Jezebel ameaçou a vida desse profeta. E o inimigo lançou uma semente de dúvida, e ele fugiu para a sua vida, e chegou lá na caverna, e começou a questionar: por quê? Por quê? Ela quer me matar, eu não sou homem de Deus, por que isso vai acontecer comigo? Tantas coisas que eu fiz para Deus, e agora, uma mulher quer me matar. Mas Deus chega para ele, e trouxe ele de volta para enxergar a verdade de Deus. Renovou o chamado dele, reenviou ele para a obra. Chegou para Elias e falou: Elias, o que você está fazendo? Senhor, eu estou aqui sozinho, a mulher quer me matar, é melhor eu morrer. Olha que dúvida consegue fazer, levar nós a desejar a morte, levar a gente a sentir sozinhos. Graças a Deus que ele chega e fala que eu estou contigo, você não está sozinho não. Amém. Ele quer transformar as suas dúvidas em uma poderosa fé. Ele quer mudar essa noite as suas dúvidas. Tem outros também
Pedro, lá em Mateus 14, versículo 22 a 33, nós temos a história. Pedro lá no barco, tempestade, de repente está enxergando algo que meio fantasma, mas parece que Jesus, será que é? Jesus, és tu? Fica tranquilo, sou eu. É Jesus, é Jesus. Então, se és tu, me chama para andar sobre as águas também. Uau! Pedro lançou uma dúvida na mente dele, mas ele queria que Deus, que Jesus transformasse em fé. E é assim que Deus quer nós. Quando foi a última vez que você pediu para Deus, me chama para fazer o impossível? Quando foi a última vez você lançou sua dúvida para Jesus e declarou: Jesus, eu não tenho toda certeza, mas se és tu, pode me chamar. Pedro saiu do barco porque Jesus chamou. Ele começou a andar sobre as águas. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Uma onda veio, um vento balançou ele, e ele mudou o olhar dele, e ele começou a cair. Espere, ele não estava andando sobre as águas? Sim. Ele tinha fé? Tinha fé. Mas o que aconteceu? A percepção mudou, o olhar mudou. Jesus chegou lá, imediatamente pegou ele, e a palavra que ele falou: homem de pouca fé. Jesus está falando, você não precisa duvidar. Porque duvidou? De fato, ele está falando, por que você tirou os seus olhos de mim? Sabe por que você está tendo dúvidas? Porque tirou os olhos de Jesus e começou a olhar as ondas desse vento, desse mundo aqui. Volta a olhar para Ele. Volta a olhar para Ele. Amém? Pedro chegou com dúvida do inimigo lançada na mente dele. E sabe como coisa? Quando o inimigo lança dúvida, ele quer destruir o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus usa a dúvida para trazer-nos mais perto dele. Porque olhe bem o que aconteceu. Ele saiu com dúvida, firmado na fé, começou mais uma vez com dúvida, começou a afundar, mas Jesus chegou e o que? Pegou ele. E o que aconteceu depois disso? Andou de novo junto com Jesus. Voltou para o barco andando. O inimigo quer usar dúvida contra você, mas Deus traz a dúvida para afirmar a sua fé. Ele chega onde você está afundando, ele chega você onde você já desviou, mas ele chega e fala: olha para mim, mais uma vez, olha para mim, não precisa duvidar mais. Ele levanta você e você volta a andar sobre as águas. Amém, irmãos? Dúvida. O que nós precisamos fazer para vencer a dúvida? Nós precisamos descobrir como ficar sem dúvida. Fala, sem dúvida. Você gostaria de viver sem dúvida? Sim ou não? Quem quer viver sem dúvida? Amém? Eu quero viver sem dúvida. Então o que nós temos que fazer? Para viver sem dúvida, precisa alinhar com a verdade. Alinhar com a verdade. Fala, alinhar com a verdade. Porque quando você está com dúvida, de fato o que está faltando são os fatos, para realmente você tomar a decisão certa. Alinhando com a verdade, isso muda tudo. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui. Dúvidas, né? Ou nós duvidamos, porque nós não temos, ou não estamos considerando todos os fatos. Na verdade, quando eu estou com dúvida, eu estou esperando mais informação para confirmar. Interessante. Voltando à história do João Batista.
Jesus não criticou o João por causa da sua dúvida. Em vez disso, ele simplesmente deu evidência e confirmação para transformar a sua dúvida em fé. Ele não chegou para os discípulos de João Batista e falou: cara, como João pode me duvidar? Fala para ele, eu sou o Cristo. Ele não falou isso. Jesus não simplesmente falou, Jesus mostrou para os discípulos. Vamos ver como foi isso. Lá em Mateus 11, versículos 4 a 5. Olha a resposta. Olha a resposta. Jesus lhe respondeu: ide e contai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Interessante, Jesus chegou a apontar João Batista de volta para as verdades que ele já sabia. Voltou às verdades que ele já sabia. Renovou o foco na visão através da palavra. Essas são as palavras que estão lá, Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3, que declara que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, para quê? Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele estava declarando: João, só precisa voltar, olhar onde você conhece a verdade. A verdade é o seguinte: Deus declarou, o profeta declarou que o Messias vai chegar e vai acontecer isso. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar, os mortos vão ser ressuscitados, e os pobres vão receber a palavra do Evangelho das Boas Novas. Amém? Amém, irmãos? Você pode, talvez, estar duvidando, porque você afastou da verdade que você já conhece. A verdade que você já conhece. Interessante, porque o que Jesus fez, além de apontar para a palavra, Ele reafirmou a identidade de João Batista. Olha aqui, voltando lá, Mateus 11, versículos 8 a 14, olha o que Jesus faz, olha aqui. Ele começou a dar testemunho do João Batista. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosos? Eis que aqueles que trazem vestes luxuosos estão na casa dos reis. Versículo 9. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais de que profeta. Versículo 10. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio eu antes a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Versículo 13. Pois todas as profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Sabe o que está acontecendo aqui? João Batista está duvidando. João Batista está em conflito. Jesus chega e declarar: João, você pode estar até me duvidando, mas eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Ele reafirmou a identidade do João Batista. Ele declarou: João, você é usado poderosamente. Você foi chamado.
e deu testemunho diante de todos. Esse João Batista é mensageiro. Amém, irmãos? Talvez você duvida de Jesus, mas Ele não duvida de você. Amém? Tem os 2 discípulos caminhando na estrada para Emaús. Lá em Lucas 24 tem a história. 2 discípulos confusos, desencorajados, acabaram de ver seu mestre, depois de 3 anos andando juntos, ser crucificado e morto. E com isso, todos os sonhos de uma salvação da nação de Israel, e de uma revelação, de um Messias, acabou tudo. E agora, em vez de glória e honra, desgraça e vergonha. Mas Jesus chegou e aproximou esses 2, e começou a falar com eles. Eles começaram a falar da tristeza que eles tinham, a confusão. Falaram sobre até as mulheres, chegaram falando que Jesus Cristo não estava mais morto. Isso aumentou mais ainda a confusão, as dúvidas deles, porque ninguém viu, somente as mulheres. Sabe alguma coisa? Jesus poderia muito bem naquele momento chegar e falar: eu sou o Cristo, eu sou vivo. Mas Ele não fez isso. O que Jesus fez? Levou eles de volta para a palavra. E Jesus começou a explicar, desde Moisés e os profetas, mostrando o Messias. Chegando no fim, eles falavam, queimava em nossos corações, quando Ele compartilhou as palavras. Sabe por quê? Porque devolveu o foco, tirou as dúvidas. Amém? Voltando para nossos discípulos, lá em Mateus 28, interessante. Sabe, os discípulos estão diante de Jesus Cristo ressurreto. Está lá, vivo. Mas alguns estão duvidando. Por quê? Porque o inimigo lançou semente de dúvida. Talvez medo. O inimigo faz tudo para impedir o mover de Deus, porque o inimigo sabe que esses homens vão fazer a igreja. Então ele quer lançar dúvida. Porque eles estavam duvidando. Eles talvez não estavam conseguindo compreender o que estava acontecendo, o que estava vendo. Será que isso mesmo, Jesus, será que é um fantasma? Eu não estou entendendo. E muito mais, imagina depois, ele está conversando com Jesus, e Jesus de repente começa a levantar e ir embora. Que isso? Isso pode ser fantasma. Aí começa a aumentar mais ainda a confusão, a dúvida. Mas sabe alguma coisa? Jesus sabia o que ele estava pensando. Ele sabia o que ele estava considerando. Ele sabia que a mente estava ficando vacilando. Por isso, ele reafirmou o chamado deles. E declarando, eu estou enviando vocês para a grande obra. Uma grande obra. E além disso, eu vou te dar o meu Santo Espírito. Para você dar continuidade. Para tirar as dúvidas. Para você realmente fazer a obra. Nós vimos isso lá na Atos 1. Ele deu a promessa. Atos 2, aconteceu isso. O poder do Espírito Santo chegou sobre eles. E esses 120 discípulos nunca mais teve dúvida. Porque eles receberam a confirmação que Ele é Deus. Eles começaram a pregar. E mudou a história até hoje. Interessante, Jesus não falou. Bom, esses discípulos aqui, eu posso usar. Esses que estão duvidando, não posso. Jesus não rejeita aquele que duvida. Ele simplesmente chamar para refocar e mostrar o caminho. Jesus está aqui essa noite. Ele quer refocar o seu olhar para você não andar com dúvidas. Amém? Sabe alguma coisa? Eu percebi que Jesus tem paciência. Ele tem paciência das nossas dúvidas. Ele sabe que nós está cercado. Ele sabe que o inimigo lança essas dúvidas. Ele sabe que nossa mente fica confusa.
Por isso Ele deixou a palavra para nós, que aponta para Ele. Por isso Ele deu o Espírito Santo, para que nós podemos ter certeza. Por isso Ele deu para nossa igreja, para que juntos nós podemos estar confirmando uns aos outros. Amém? Deus pode tomar suas dúvidas e transformar em fé poderosa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus não quer que nós seguimos Ele com fé cega, não. Quando você pensa sobre fé cega, quando você pensa em dúvidas, quando pensa que você não consegue, considera que os homens cegos que tinham fé e acreditou a palavra de Deus, antes mesmo que estava conseguindo enxergar. Dúvidas existem, mas quando Jesus Cristo chega e apontar para Ele, as dúvidas vão sumir. Ele levanta você e você começa a andar sobre as águas com Ele. Amém. Dúvidas podem causar medo. Talvez os discípulos estavam pensando, se eles entrarem nessa onda, o que vai acontecer com eles? Talvez, o que pessoas vão falar da gente? Talvez nós também vamos ser presos. Eles vão lançar pedras contra a gente. Mas sabe alguma coisa? Jesus está declarando, Ele está falando que mesmo que eles lançam pedras contra vocês, lembra que Jesus lançou perfeito amor, e isso lança fora todo medo. Amém? Você não vai duvidar, você vai crer nele. Jesus declarou, eu morri para você, você não precisa ter mais dúvida. Eu ressuscitei, você não precisa ter mais dúvida. Eu enviei o Espírito Santo, não precisa ter mais dúvida. Amém, irmãos? Hoje, você pode estar diante de uma situação que trouxe você muitas dúvidas em sua mente. Está atrapalhando a sua vida. Você pode estar pensando, talvez Deus pode fazer, mas eu já pedi e nada. Será que Deus está me ouvindo? Você se sente abandonada, você perdeu a esperança, começou a duvidar tudo, até se deveria continuar com sua vida. Talvez você chegou hoje duvidando, será que meu marido que foi para a face realmente vai ser transformado? Será que ele vai largar a bebida? Será que ele vai largar cigarro? Será que ele vai largar as drogas? Será que ele vai ser fiel a mim? Será? Deus vai transformar suas dúvidas em poderosa fé daqui a pouco. Vocês vão ver o que Deus fez com seus maridos, seus pais. Amém? Hoje, você pode duvidar, mas Deus chegou aqui. De fato, eu quero falar para vocês, se você está com dúvida, você está no lugar certo, viu? Você pode entrar. Quem tem dúvidas pode entrar. Tem perguntas e questionamentos, pode entrar. Tem incertezas, pode entrar. Está buscando a verdade, por favor, pode entrar. Porque aqui, Jesus está reinando para apontar para Ele e declarar, acabou as dúvidas, eu sou o Senhor. Hoje eu quero apresentar você a Jesus Cristo. Eu quero apresentar você a verdade. Eu quero apresentar para você a palavra de Deus. Você pode confiar completamente e totalmente em Jesus, com todos os detalhes da sua vida, mesmo quando esses detalhes parecem que estão fora do controle. Você pode confiar nele. Você pode, sabe, tem algumas coisas que você pode achar, outros você pode esperar, mas hoje você pode conhecer e saber. Como Paulo fala lá em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 1,12, eu sei em que eu tenho crido, eu estou certo que Ele está comigo até os últimos dias. Eu sei, eu não tenho mais dúvidas, aleluia. Quando você enfrenta dúvidas, volta para o que você sabe é verdade. Existe um Deus,
Ele é poderoso. E Ele te ama de tal maneira que deu Jesus Cristo para que você pode crer nele e não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Você sabe alguma coisa? Você foi criado para ser amado por Deus. Esse livro aqui não é um livro para ensinar você a amar Deus. Esse livro aqui é uma história de como Deus ama você. Ele demonstra quanto Ele ama você. Você está com dúvida, comece a olhar, Deus me amou primeiro. Quando está com dúvida, pensando que está perdendo, você vai abrir a palavra e declara, eu sou mais que vencedor. Quando você pensa que o inimigo está derrotando você, você abre a palavra de Deus e você vai ver, se Deus é por mim, quem pode estar contra mim? De fato, a maior que está em mim do que está neste mundo. Eu sou mesmo o vencedor, eu sou filho de Deus. A palavra devolve nós para verdades. Chega de dúvidas. Jesus nunca rejeitou aquele que duvida. Dúvida não é pecado, mas o que você faz com essa dúvida vai fazer diferença. Faz o que João Batista fez. Traz as suas dúvidas para Jesus. Faz o que os discípulos fizeram. Eles não estavam entendendo tudo, mas eles foram ao encontro lá na Galileia e adoraram Jesus, mesmo com dúvidas. Mas Jesus pegou eles e falou: você vai receber poder. Você vai receber poder. Equipe de louvor, por favor, aqui. Eu quero convidar vocês nesse momento para transformar suas dúvidas em fé poderosa. Em fé poderosa. Você está nesses dias chegando a duvidar, questionar, será que deve continuar? Talvez você pensando em fechar até a célula, pensando em largar tudo, pensando que esse último domingo, eu quero falar para você, você está no lugar certo, porque nesse momento, Jesus Cristo está chegando ao seu encontro, e Ele está falando, eu te amo tanto, eu dei minha vida a você. Você quer realmente lançar fora dúvida? Você quer estar livre de dúvidas? Então, onde você está? Fique em pé. Aqueles que querem mesmo lançar fora toda dúvida, fique em pé agora. Nós temos os homens que estão chegando, nós não vamos fazer apelo aqui, mas eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês nesse momento. Eu sei como é. Eu luto com muitas dúvidas também. Começo a planejar as coisas e começo a pensar, será? Tem momentos que Deus não responde da maneira que nós achamos, ou quando. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vem com perfeito amor para lançar fora todo medo, todas as dúvidas. Então simplesmente levante suas mãos ao Senhor e deixe Ele levar você de volta para olhar para Ele. Talvez você afundou, Jesus já está aqui imediatamente para levantar você. Você talvez até está aqui para adorar, mas estava com dúvidas. Ele está aqui falando aqui, olha, eu chamei você, eu escolhi você, e eu vou dar o meu Espírito para você ser fortalecido. Talvez sente-se preso nas dúvidas, mas Jesus está aqui nessa noite, confirmando a sua identidade. Você é meu filho, você é meu amado, eu te amo, meu filho. Levante as mãos e, Pai, nós entendemos que dúvida o inimigo tem lançado em nossas mentes.
tem bagunçado muitas vezes nossas vidas, até as decisões. Mas, Senhor, eu estou olhando para Ti, eu enxergo a verdade, e eu reconheço que Tu és Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, e eu ando contigo, Senhor. E pode surgir ondas nos lados, ondas na minha frente e atrás, pode ter ventos e chuvas e tempestade, mas eu ando contigo, Senhor, olhando para Ti, Senhor, fitando meus olhos, sem vacilar, meditando na Tua palavra, Senhor, confiando em Ti, Senhor, e declarar: Senhor Jesus, me leva de volta àquela confiança como criança. Impossível não existe mais. Eu ando com o Senhor dos impossíveis. Eu entrego a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos.